Ok, então eu estive falando sobre linguagem e agora gostaria de falar sobre outras coisas. Então, os modelos de texto para imagem têm sido realmente empolgantes. Modelos de imagem para imagem, onde podemos ressintetizar imagens e editá-las. Também estamos vendo muitos modelos de texto para tridimensionais. Este objeto 3D foi criado com uma entrada de texto dizendo, sabe, faça-me um modelo 3D de um astronauta. Quando estamos pensando o Omniverse, quando pensamos em mundos virtuais e como as pessoas vão interagir entre si para resolver problemas. No Omniverse, parece claro que a IA generativa vai ser uma grande parte disso, porque vai. Este ambiente virtual será povoado por conteúdo que criamos usando a inteligência artificial gerativa. A IA generativa também pode se aplicar outros tipos de dados, por exemplo, fala e vídeo. Aqui estão alguns exemplos de fala. O primeiro é onde nós pegamos uma pequena quantidade de dados que temos. Temos um modelo de TTS, um modelo de síntese de fala, que foi treinado com uma vasta quantidade de dados de milhares de falantes, e então podemos pegar uma pequena quantidade de dados, digamos, por exemplo, dados da minha voz, onde passei meia hora gravando em um estúdio para obter uma voz personalizada e depois ressintetizar, digamos, a minha voz em inglês, o idioma que falo nativamente, mas que também me permite falar em um novo idioma. Então, aqui está uma amostra de síntese de fala na língua nativa de um falante que recebeu apenas uma pequena quantidade de dados. Dizem que é mais escuro antes do amanhecer. Estamos nesta cidade há tempo E demais. então, sem precisar ensinar essa pessoa a falar hindi, podemos fazer com que ela fale em hindi usando outro modelo gerativo. Eleva-te a tal ponto que, antes do teu destino, Deus te pergunte: o que desejas? Então, há muitas formas diferentes que. A inteligência artificial generativa pode assumir diversas modalidades e o interessante é que elas estão começando a se compor e a se unir. Então, eu estava falando anteriormente sobre como Os a linguagem. modelos podem Bem, usar- nós também podemos conectar modelos de linguagem com modelos de síntese de imagem, modelos de síntese 3D, modelos de síntese de fala, modelos de síntese de vídeo, para criar modelos que possam entender e sintetizar conteúdo de todos os tipos. Modalidades. E eu acho que essa vai ser uma tendência pelo próximo ano ou mais. E como essa composição funciona? Bem, a composição ocorre por meio de incorporações. Vou dar um exemplo de incorporações de imagem que são capazes de conectar imagens e texto. Este, novamente, vem da OpenAI. Chama-se Clip. E a ideia é que, se você conseguir coletar uma grande conjunto de treinamento de imagens com legendas, talvez apenas legendas muito simples que descrevem o que é que está dentro da imagem, você pode fazer etapa de treinamento onde criamos um espaço abstrato que é apenas um monte de vetores, onde projetamos cada uma dessas imagens e cada um desses exemplos de texto no mesmo espaço usando uma rede neural. E então, quando treinamos a rede neural, na verdade, estamos treinando para que, se você tem uma etiqueta para uma imagem específica que tem o mesmo encaixe neste espaço vetorial. Se você tem uma imagem e uma etiqueta que não combinam, então elas devem ser bem diferentes. Incorporação no espaço vetorial. Então, essa é uma regra muito simples para treinar uma rede neural. Tipo, essas coisas são iguais, então tente fazer com que a sua saída seja a mesma. Se não forem iguais, tente fazer com que a sua saída seja diferente. E podemos escrever isso matematicamente e então treinar um modelo em uma enorme quantidade de dados. Então temos uma incorporação. Então, quando queremos, na verdade, usando esse embedding, podemos usá-lo com texto, por exemplo. Podemos pegar esse texto e incorporá-lo ao espaço e então podemos usar um modelo de síntese de imagens para ir desse espaço de incorporação de volta a uma imagem. Ou podemos fazer ao contrário. Podemos usar uma imagem e colocá-la através desse espaço e obter um vetor dela que depois pode ser transformado em texto, que poderíamos então usar. É, por exemplo, entender o conteúdo das imagens. E porque essas coisas são todas muito gerais. Você sabe, você pode imaginar que sejam compostas em redes neurais que realmente podem entender e gerar dados de todos os tipos de diferentes domínios. E isso é possibilitado por grandes quantidades de dados. Por exemplo,
O conjunto de dados, a Lion 5B, contém cerca de 6 bilhões de imagens que contestam. Cerca de 2 bilhões dessas imagens são realmente emparelhado com texto em inglês que descreve o que há dentro. Cerca de 2 bilhões são de outras 100 línguas, e então há cerca de 1 bilhão de imagens que realmente não têm uma língua associada a eles. É apenas como para, por exemplo, o nome de algum objeto que não é realmente específico a nenhuma língua. E isso te dá uma ideia da escala de dados necessária para construir esses modelos fundamentais que conseguem incorporar texto e imagens no mesmo espaço. Agora que temos essas incorporações, então podemos começar a fazer coisas incríveis. Aqui estão alguns exemplos de geração de texto para imagem dos modelos Edify da NVIDIA em que estamos trabalhando. Eu acho, você sabe, esses modelos são tão empolgantes porque nos permitem explorar novas ideias visualmente. Explorar visualmente novas ideias usando texto, e para aqueles de nós como eu que não são artistas, é realmente um grande desafio. Criem novas imagens que descrevam ideias em que estou pensando, porque simplesmente não tenho habilidade técnica para pintar. Mas esses modelos são capazes de compor ideias e depois gerar imagens de coisas novas que podem me interessar. Mas os modelos podem fazer mais do que apenas texto para imagem. Aqui está um exemplo de uso do modelo para realmente controlar o resultado da imagem à esquerda. A pessoa está desenhando uma espécie de caricatura de onde diferentes objetos devem ficar. E o número de tipos diferentes de objetos é ilimitado, porque cada um desses objetos é apenas descrito usando linguagem. Então, por exemplo, tem uma água coelho, tem uma bola de fogo, e então o coelho está sentado nas nuvens. E o texto que acompanha descreve toda a cena, mas estamos controlando isso com esse desenho animado. Isso dá ao modelo uma ideia de onde algo deve ficar. E, sabe, isso é empolgante. Nova capacidade para esses modelos de síntese de imagem, porque agora eu posso realmente criar imagens. Onde as coisas estão nas posições que escolhi. E, novamente, isso tudo acontece por meio da magia desses grandes modelos e grandes embeddings. Esses modelos também podem sintetizar coisas usando referências de estilo. Assim, por exemplo, vamos pegar uma pintura famosa de Van Gogh junto com algum texto que descreve a cena. Sintetizar uma nova imagem que possui todos os elementos que queríamos, mas parece com outra imagem. Aqui estão alguns resultados do modelo Magic 3D em que a NVIDIA tem trabalhado. Isso indica que esses modelos funcionam em outros espaços além de imagens, neste caso, geometria 3D. E você pode imaginar isso, esses três. Objetos podem ser pintados com texturas, sombras e materiais que também vêm de modelos gerativos, a fim de criar novos tipos de objetos que poderiam entrar em um mundo virtual, mundo como o Omniverso.